oficialmente aqui o nosso encontro. Então, boa noite. Nós estamos aqui reunidos, né? Então, para esse nosso sexto encontro desse curso de extensão Práticas Pedagógicas para o Ensino de Ciência para alunos com transtorno do espectro autista. Então, mais uma vez, sintam-se todos aí agraciados, né? Eu sou muito grata pela presença de todos, e hoje, em especial, a gente tem o professor Lucas, né? Como eu já disse inicialmente, vai ser uma oportunidade muito grande, porque ele está ali na lida, vai contar um pouquinho da trajetória, como que ele tem desenvolvido o trabalho, tá, Lucas? Fica bem à vontade para conduzir aí o seu momento. Eu vou aqui, como de praxe, só fazer a apresentação do professor. E se vocês quiserem colocar, daí um pouco eu vou colocar a lista de presença, onde que tem lá o espaço livre, né? Para poder registrar essas questões que vocês, angústias, né? Alguma questão que vocês queiram realmente que chegue. Mas nada impede também que coloque lá no nosso mural ou entre em contato de alguma outra forma, né? No privado, quem preferir uma privacidade maior. Mas nós estamos aqui hoje, né, com o professor Lucas Pérez Guimarães. Então, ele é professor de Química, doutor em Ensino de Ciências. Então, eu vou colocar a fala dele, né? Sou premiado como professor de Ciências 2020 pela FESB, que é a Federação da Sociedade de Biologia, né? Não é isso, Lucas? Se eu estiver errada, por favor, só me corrija. Segundo lugar nacional do Prêmio Meio Ambiente da ArcelorMittal, premiado pela Alerj com o Prêmio Paulo Freire e pelo Prêmio Nestlé por Crianças Mais Saudáveis em 2022. Mas o meu maior título é ser pai do Antônio, uma criança que me mudou e me fez enxergar que a ciência, quando for para o mais novo, será para todos. Então, bem forte, né, Lucas, essa sua chamada aí. De fato, é verdadeiro. Então, mais uma vez, assim, a minha gratidão profunda por essa colaboração também. São vários desdobramentos que eu sei que acontece para estar disponível, né, nesse horário, durante esse tempo. Mas, assim, muito obrigada mesmo. E sinta-se aqui à vontade. São professores que têm atuado na educação especial, ou no AEE, ou na própria sala de aula, né? Temos professor do segmento do Fundamental 1, do Fundamental 2. Então, a gente tem gente de Pernambuco, da Bahia, de vários estados. Então, fica à vontade para conduzir aí esse momento e vocês aproveitem aí bastante o Lucas, tá bom? Então, fique à vontade, Lucas. Muito obrigado, Ana. Muito obrigado a todos. É um prazer enorme estar aqui. É um prazer enorme ter um espaço como esse, né? Tendo em vista que vocês são professores, educadores que cuidam de crianças que necessitam de maior suporte, assim como o meu filho. Então, é algo que me chama muita atenção e é algo que eu tenho toda reverência e respeito em relação a isso, porque vocês estão olhando para a ovelha que está se desgrudando do rebanho e colocando ela no rebanho outra vez da melhor maneira possível e da melhor forma possível. E eu sou professor de Química e eu nunca me imaginei estar estudando o que eu estou estudando hoje. Por exemplo, eu tenho, se eu falar da minha área de pesquisa, a minha área de pesquisa principal é História da Ciência, e o meu tópico que eu mais gosto é a imagem do cientista.
como que a gente pensa o cientista. Então, dentro dos livros que eu escrevi, agora eu estou indo para um terceiro, que é específico para o público infantil, a gente sempre pensa na imagem do cientista. E quando a gente pensa na imagem do cientista, a gente pensa obrigatoriamente na democratização da ciência. Então, aquela situação de expectativa e realidade, ela se abate no primeiro momento quando a gente vira pai, né? Porque quem não gostaria que o meu filho fosse um mini cientista, um pequeno cientista, gravasse vídeos e mais vídeos do YouTube e fosse aquele cara que era o inteligente da sala, né? Assim que a gente pensa, assim que a gente propõe, assim muitas vezes que as pessoas falam que isso que poderia se parecer um filho meu. Eu que sempre fiz muitos experimentos em sala de aula, eu que muito fiz tudo isso. E hoje, com meu filho com 7 anos, eu posso dizer que eu encontrei isso, mas não da maneira conforme eu planejava. Eu encontrei essa forma, mas por caminhos diferentes do que seria uma linearidade, do que seria algo cartesiano, do que seria algo que eu poderia ter pensado que às vezes me daria, entre aspas, menos trabalho. Então, para falar de proposta pedagógica para o ensino de ciências em alunos autistas, eu tenho que falar primeiro que essa é uma necessidade que surge comigo como sendo pai. Então, conviver e viver o autismo faz com que essas propostas pedagógicas sejam adaptadas. E adaptar uma proposta nunca vai significar dizer que é retirar essa proposta do foco, mas muitas vezes deixar essa proposta mais palatável, inclusive para aqueles alunos que não são autistas. É impressionante a gente afirmar que autismo e ciência parece que eles têm um pouco dessa ligação, porque os autistas eles se interessam muito por ciência de uma forma geral, seja qual for o nível de suporte, seja qual for o transtorno associado ao espectro, seja TDAH ou até mesmo UDI. Você costuma ver os autistas muito interessados em experimentos, em transformações. E assim também são todas as crianças. As crianças, elas são interessadas por isso. A neuro... Uma vez, eu muito preocupado, eu vou só avançar aqui, né? Porque isso aqui a Ana Rita já falou, e aí a gente coloca essa questão de que a gente sempre busca a democratização da ciência e a ciência para todos. Mas como todos? Quem são esses todos? Quais são esses todos? Quem está dentro disso? Se é para todos, os autistas eles precisam ter ciência. Os autistas eles precisam falar e ouvir sobre ciência. Mas como isso, né? Como? E é interessante a gente afirmar que o desenvolvimento de uma criança autista ele é diferente do desenvolvimento de uma criança neurotípica. Só que conforme a gente vai passando e a gente vai percebendo tudo isso que vai acontecendo, a gente começa a ver que é um desafio para nós ensinar ciência para todos e todos ao mesmo tempo. E é um desafio para nós ensinar tão somente ciência na escola básica, no nosso sistema de ensino de hoje. Então, tudo que eu vou colocar aqui serve também para o sistema de ensino básico. Quando a gente fala de ensino fundamental 1, os anos iniciais, a educação infantil, nós temos um problema. Qual que é o problema? A professora, ela não quer ensinar ciência ou não se sente à vontade de ensinar ciência, muitas vezes pelo fato de que ela acha que ciências é algo que está muito além do que ela pensa, muito além do que ela atinge.
ciência é difícil, ciência não é para mim, eu vou ensinar errado. Então, vamos estudar português e matemática, porque o que me importa é ler, escrever e contar. E vocês devem perceber também que quando a gente fala da modalidade de ensino de educação especial, é o mesmo foco: ler, escrever e contar. Muitas vezes, enquanto uma criança que não é autista acaba com isso no segundo, no terceiro, às vezes mais tardiamente no quarto ano, a gente vê uma criança autista levando essa necessidade para o sexto, para o sétimo e até mesmo para o resto da vida. Só que a gente tem essa ideia e a gente tem essa prioridade como sistema educacional brasileiro que é necessário ler, escrever e contar. Então, a ciência na escola, na minha visão, seja para qualquer tipo de criança, ela deve dar base, ela deve ser contexto para essa aquisição de habilidades. Por quê? Porque eu concordo com isso? Sim, eu acho que ler, escrever e contar garante autonomia para as crianças. Ah, mas você não acha que os conceitos são importantes? Acho, no momento certo. Não há necessidade de uma criança saber um conceito físico, químico ou biológico na mais tenra idade. Existe um epistemólogo alemão chamado Ludwig Fleck, e ele diz o valor da pré-ideia. E a gente tem que pensar sobre essas questões da pré-ideia. A gente dá uma pré-ideia, mas a gente não ensina errado. A gente dá um contexto, a gente começa a apresentar, a gente convida essa criança autista, porque a criança vem antes do autismo, para se sentar sobre a mesa e discutir ciência e falar um pouco sobre ciência. Bom, eu quero mostrar para vocês o seguinte: eu nasci como pesquisador junto com meu filho, praticamente. Por quê? Porque eu estabeleci até no artigo que eu falei, pesquisa-relação. Eu iniciei o meu mestrado no IFRJ em 2017 e Antônio nasceu em 2016. E sempre quando a gente começa a falar um pouco sobre essas questões de pesquisa, sobre essas questões do como olhar os sujeitos, isso meio que se misturou para mim. Aprender a ser pai e aprender a ser pesquisador, isso meio que se misturou. Então foi estabelecida ali para mim uma pesquisa-relação, entre aspas. E como o meu filho ele não é de suporte 1, é de 2, o que acontece? A gente já desde novo começava a perceber isso. E hoje eu posso dizer que eu acredito um pouco esse diagnóstico que não foi traumático, mas mesmo assim não deixa de ser menos difícil do que ser uma família de pai autista. Esse diagnóstico não traumático muito provavelmente tem a ver com esse olhar que estava sendo treinado dentro da universidade, dentro do Instituto Federal, para a minha pesquisa em sala de aula. Se misturou. E aí eu estabeleci, vamos dizer assim, uma pesquisa-relação. Eu não tenho, eu só tenho esse artigo de autismo, e esse artigo eu me interessei pelo fato de que eu gosto muito de ouvir autistas falando sobre autista. Quando eu estou mais perdido, eu procuro um adulto, eu procuro eles, né? E essa revista em específico, todo o corpo editorial ele é composto de autistas. Todo o corpo editorial ele é composto por pessoas com transtornos do neurodesenvolvimento. E me interessou me colocar. E eu queria colocar, inclusive, o Antônio como autor. E o que me fez escrever o artigo foi colocar o Antônio como autor. Eu queria que ele fosse autor comigo. Mas, no final, a revista não aceitou. Ela enxergou o Antônio mais como sujeito do que como autor. Mas sigo tentando dentro dessa questão. E nessa mistura é que eu quero conversar um pouco com vocês hoje.
Bom, existem uma pergunta, né? Que são os limites que um autista pode ser. E para contextualizar com o tema, eu coloco: meu filho autista pode ser cientista? E aí a gente precisa entender se isso é possível ou não. E graças a essa questão de tratamento que eu sempre envolvi ele, sempre me foi dito, né? A criança autista, ela pode chegar até onde ela quiser. No caso do meu filho, que foi desde o princípio, ele passou aqui. Ele sabe que está falando dele. A criança autista, ela pode ser o que ela quiser. E ele pode ser cientista porque ele é o Antônio, sem comparativos anteriores. Por exemplo, muitas vezes a gente ouve assim: Albert Einstein era autista. Albert Einstein era autista? Será que era autista? Então, o que eu penso sobre isso, né? Eu não preciso e eu não posso comparar o meu filho com nenhuma outra figura. Dizer que Albert Einstein era autista é anacrônico. O que é ser anacrônico? Anacrônico é você olhar para o passado com os olhos do presente. Hoje discute-se sobre autismo, mas na época de Einstein isso não era posto à mesa. O que a gente tem de notícia? A gente tem de notícia que Einstein só foi falar depois dos 8, 10 anos. E o atraso de fala é um dos principais sintomas do diagnóstico do autismo. Então, por isso que existe essa relação. E se eu acredito ou não, eu vou ser muito sincero, eu nunca pensei sobre isso. Eu nunca quis achar que Einstein era autista ou não, porque aí eu coloco o meu filho com uma imagem com a qual eu combato. Porque todo mundo, quando pensa em cientista, pensa em Albert Einstein. E aí eu vou levar na seguinte situação: todo mundo que pensa em autismo pensa também em Albert Einstein. Não que Albert Einstein seja a pessoa mais inteligente do mundo. Não que Albert Einstein seja uma pessoa magnífica, genial. Não, porque ele também não era assim. Ele era uma grande celebridade científica. Ele era uma grande celebridade, muitas vezes potencializada pela mídia americana. Mas essa visão de cientista a gente tem que combater, assim como essa visão de autista. É se libertar de umas amarras comparativas onde o caminho de uma vida inteira que se tem que se seguir parece que tem favas contadas. Meu filho vai ser autista porque o Albert Einstein era autista. Eu estou colocando ele no caminho de uma outra pessoa que não é ele. E de uma outra pessoa, inclusive, que já viveu. De uma outra pessoa, inclusive, que já fez a sua história. E eu acho que a maior liberdade que a gente tem que dar ao indivíduo, e ainda mais ao indivíduo autista, é que ele tenha a liberdade de construir a própria história. É que ele tenha a liberdade de conhecer ciência. É que ele tenha liberdade também de ser cientista. E aí, mediante esse fato, a gente precisa pensar no ser cientista muito além do que colocar um jaleco branco, do que trabalhar em um laboratório. Ser cientista, e é um conceito que eu quero trazer aqui, que eu sempre digo com as crianças que eu trabalho, que ser cientista não precisa ser inteligente. Ser cientista não precisa saber de tudo. Ser cientista precisa ser curioso. A gente precisa ter a curiosidade. E vocês que lidam com autismo, eu posso não deixar de falar que há todo uma insegurança em desdobrar o mundo, em desbravar o mundo. Há toda uma insegurança, inclusive, de experimentar. Não fazer experiências, mas conjugar o verbo experimentar. A textura é diferente, a surpresa. Isso são todos aspectos
que apresenta uma dificuldade muito grande para uma criança autista. Muito grande mesmo. Só que, para democratizar a ciência precisa ser para todos, inclusive para os autistas, seja qual for o nível de suporte. O nível de suporte adapta a atividade. Seja qual for o nível de suporte, as crianças, elas precisam ter acesso à ciência, inclusive as crianças autistas. Então, a democratização do ensino de ciência, ela vai precisar ser para além do discurso. Para isso, precisamos pensar em adaptar o nosso discurso e ações para o público em que queremos chegar. Isso é evidente, isso é claro, mas para isso a ciência ela precisa se desdobrar e ser contexto do ensino de educação especial. A educação especial é uma modalidade, ela é transversal e ela principalmente tem um aspecto de dar acesso ao conhecimento para aqueles que não conseguem chegar lá. Então, se os que não conseguem chegar chegam, os que conseguem, aí que eles vão chegar mesmo. Então, a inclusão que eu acredito é essa coisa inclusiva, onde o que eu faço para um vai beneficiar a todos. Então, é preciso a gente tirar a ciência da Torre de Marfim, é preciso a gente tirar a ciência das torres altas e colocar a ciência para o povo, colocar a ciência para a sociedade. Tendo em vista que nós não temos empresas privadas de pesquisa. Quem financia a pesquisa brasileira é o governo. O governo, ele tem dinheiro com os nossos impostos. Então, a ciência, ela precisa ser do povo, porque o financiamento é feito pelo povo, pela sociedade. Então, a ciência, ela não tem que ser para todos, ela é para todos, tendo em vista que quem paga a conta é o povo, é a sociedade. E quem está dentro dessa sociedade são os autistas. Então, nós precisamos de uma ciência para além dos conceitos. Nós precisamos de uma ciência que seja relevante para os desafios do indivíduo autista. Nós precisamos de uma ciência que desperte a curiosidade, a ousadia para o indivíduo autista, inclusive. E aí, a gente coloca uma interface, eu chamo de construir uma interface entre ensino de ciências e alfabetização. Por quê? Não adianta eu falar aqui, que principalmente para quem trabalha em AE, que é necessário ensinar fotossíntese para os alunos. A demanda do AE é ler, escrever e contar. E muitas vezes esse aluno não vai ter o conceito tão pleno para escrever na linha da prova. Mas quem disse que a prova é o mais importante? Quem disse isso, né? Então, nós podemos dizer que as ciências, naquilo que tem de mais relevante, como a possibilidade de exploração e compreensão do meio social e natural, à luz de conhecimentos advindos das vivências e informações teóricas dos sujeitos, poderão contribuir na sua inserção escolar, para a introdução da criança à cultura dessa área do conhecimento. A aproximação do ensino de ciências com a alfabetização pode ser muito benéfica, no sentido de que vai ao encontro de letramento e alfabetização, defendido por muitos autores. Para isso, iremos explicitar o que é letramento e o que é alfabetização, ressaltando a importância da sua conciliação para uma prática significativa. A gente fala de alfabetização científica e letramento científico. Não é essa que eu estou falando aqui. Eu estou falando da alfabetização, ponto. Do letramento, ponto. Do que a gente busca na escola. A relação que a gente precisa fazer com o letramento científico e a alfabetização científica, eu sempre pego a frase do Paulo Freire, né? Que diz que ler e escrever, que alfabetizar é muito mais do que signo, é leitura de mundo. Então, se a gente tem que ler o mundo, a gente precisa também ler o mundo
com óculos da ciência. A gente precisa também ler o mundo com o que a gente tem de ciência. E aí, os conceitos que eu pego é da Magna Soares. Ela defende que alfabetização vai significar levar à aquisição do alfabeto, ou seja, ensinar a ler e a escrever. Assim, a especificidade da alfabetização é a aquisição do código alfabético e ortográfico. Já o letramento, ela defende que significa o processo de relação das pessoas com a cultura escrita. Assim, não é correto dizer que uma pessoa é iletrada, pois todas as pessoas estão em contato com o mundo escrito, mas se reconhecem que existem diferentes níveis de letramento que podem variar conforme a realidade cultural. E aí, mediante essa questão toda, nós temos que a discussão do letramento do Brasil surge sempre enraizada no conceito de alfabetização. E aí a gente tem levado, apesar da diferenciação sempre proposta na produção da acadêmica, a uma inadequada e inconveniente fusão desses conceitos. Os dois processos, eles meio que se fundem e a gente não tem a diferença entre eles. Por isso que a coisa muitas vezes fica sem contexto, porque, a grosso modo, eu como professor de ciências, gosto sempre de falar que o letramento é a alfabetização num contexto, é a palavra num contexto. É assim que eu entendo, mas eu não sou alfabetizador e tenho muito respeito por quem fala sobre isso. E o letramento científico, só para estabelecer a relação, ele diz assim, ó, só um grifo, tá? Eu desejo sustentar que o letramento científico é necessário para que haja uma força de trabalho competente, para o bem-estar econômico e saudável do tecido social e de cada pessoa e para o exercício da democracia participativa. Eu separei essa fala porque um dos grandes desafios que a gente tem com a educação especial, com as pessoas com deficiência, é a força de trabalho. É você ter uma força de trabalho competente. Cada vez mais essa força de trabalho muda e a gente tem que acompanhar. Então, o letramento científico, eu acredito sim que pode proporcionar uma força de trabalho mais atraente, mais eficiente. Bom, aí a gente chega no que eu fiz. E eu vou contar em 2 momentos o que eu fiz, porque um momento fala do procedimento e outro momento fala mais do letramento como um todo. Antes de ler, escrever e contar, é necessário que seja trabalhada a coordenação motora fina. E dentro dessas ideias, aqui eu detalhei, eu peguei, na verdade, de um trabalho, as habilidades motoras. Então, eu tenho aqui as habilidades motoras, né? Da geral. Lateralidade, organização temporal, estruturação espacial, esquema corporal, equilíbrio, coordenação motora fina e coordenação global. O que ele ainda está em processo na coordenação motora fina, que é um desenvolvimento, um neurodesenvolvimento muito mais apurado. O que eu consegui dele com os procedimentos experimentais? Quase tudo. Então, assim, ele inicia essa descoberta do mundo com os procedimentos experimentais. Então, o que a gente observa aqui? Com bicarbonato de sódio e vinagre e uma cartela de ovo, eu derramo bicarbonato. E ele tem muito problema de atenção. Ele não olha. Então, ele logo perde a atenção. E o que eu tenho aqui? Eu tenho trabalho com conta-gotas e eu tenho a transferência de líquido. Então, você observa bem. A reação química, que é a mistura do bicarbonato e do vinagre, é o quê? Vamos dizer assim, é uma transformação suficiente para que eu conquiste a atenção dele. Então, aqui ele tem um trabalho com o conta-gota e aqui ele tem um trabalho com a transferência de líquido. Na transferência de líquido, você pode começar a observar
que ele está bem atento e está bem com uma postura bem adequada. Aqui, de novo, o trabalho com conta-gotas, só explicando para vocês o que eu fiz. Água, álcool 92, óleo dentro do conta-gota. O óleo, ele boia na água e afunda no álcool 92 graus. E aí a bolinha ficava no meio. Foi o suficiente para que eu pudesse ter a atenção dele. Aqui de novo, transferência de líquido. Repara bem, o processo nessas duas fotos, que são mais novas do que as duas primeiras, eu não estou dando nenhum tipo de suporte nessas duas primeiras. Nessas duas outras, eu estou dando o suporte. Ele não tinha essa virada aqui ainda. E essa virada a gente teve que ir trabalhando com o tempo. E isso é um trabalho custoso. Se não tivesse o contexto de ciência, seria muito mais sofrido para ele. Eu queria encerrar, eu vou deixar aqui um tempo. Eu não consegui trazer os vídeos, porque agora eu estou trabalhando com vídeo. Eu estou trabalhando o alfabeto científico. O alfabeto científico, ele diz o seguinte: eu trabalho letra por letra, e cada letra é acompanhada de um experimento. Tem até no meu Instagram isso. Então, letra A, ampulheta. Ele fabrica uma ampulheta de garrafa PET, e aí a gente trabalha sobre o tempo. Letra B, balança. E aí, na balança, eu só coloquei para ele pesar coisas com B. Letra C, a gente brincou de compostos químicos. Enfim, nós chegamos na letra W, a nossa próxima letra é o X. E aí a gente começa a adicionar contextos científicos de tempo, de várias outras situações. São vários vídeos, né? Porque eu já estou no X, então, assim, são vários tipos de vídeos, e eu não achei que seria possível trazer todos para cá. E até mesmo porque não tem fala nem nada, mas tem uma relação. Assim como a professora apresenta letra A de avião, letra B de bola, a apresentação vem junto com algo da ciência, aquele negócio para construir um conceito. E aí vem sempre com uma atividade junta. E no começo do ano eu trabalhava numa escola, né? Eu dava aula para ele, e depois eu saí dessa escola justamente por não acreditar na inclusão da escola. E aí, como eu dava aula para ele, eu fazia o experimento antes e depois fazia o experimento com a turma. Todos sabiam, todos achavam que o Antônio não conseguiria. Só que as crianças não esperavam que eu treinava com ele antes. E aí, depois da primeira aula, que as crianças duvidaram que eles conseguiriam e ele conseguiu, ele foi mais, vamos dizer assim, incluído no sentido das capacidades dele. Então, assim, é um prazer falar dele, é um prazer falar disso. O desenvolvimento dele se tornou o meu topo de agenda, né? A minha agenda começa sempre com o desenvolvimento dele, e estou à disposição e parabenizo todos vocês por vocês estarem estudando e pensando em lidar com crianças e fazer com que elas se desenvolvam, que tenham as mesmas questões do meu filho. Muito obrigado. Obrigada, Lu. Só uma pergunta com relação à apresentação do alfabeto, daí você mostrava a letra A ou alguma letra móvel para ele? Sim, eu trabalhava. É porque assim, eu coloquei tudo no Instagram e eu não soube tirar, entendeu? Eu Entendi. trabalhava com a letra móvel. Eu era uma letra grande, Letra. e aí a gente brincava com essa questão da letra móvel junto com a atividade. Então, assim, olha, essa é a ampulheta. Depois eu soube que a ampulheta era difícil para ele, porque tinha um dígrafo, né? O A com M,
não fala bem. Aí depois eu fui direto para balança. Aí sempre com a primeira letra, com a letra móvel, que era uma letra, inclusive, até maior, que Mas eu aí você, comprei. mas aí você mostrava, eram três situações. Você mostrava a letra móvel e chegava a mostrar a ampulheta, o objeto ampulheta, ou Não, só. não, eu Ah, falava, porque aí, por exemplo, quando eu trabalhei a ampulheta, eu quis mostrar para ele o tempo. Então, o que, que acontece? Quando eu enchi de areia e voerei, o meu objetivo principal é o tempo, então eu contava. Quando tá. foi no T, a gente trabalhou temperatura. Na temperatura, a gente trabalhou com a água que sobe. Aquele experimento mesmo de Lavoisier, vela, aí você coloca o vidro em cima e a água sobe. Para trabalhar essas questões de temperatura. E Entendi. na temperatura eu trabalhei alimento quente e alimento frio. Entendeu? Essas diferenças de temperatura. Qual que é Uhum. pinta de azul frio e vermelho quente. Aí eu sempre tentava trabalhar algo do cotidiano. Aí já começa, a gente já começa, porque eu estou pensando, ele fez o experimento, e se também desse tipo uma água morna para ele saber, o frio para ele sentir, né? Sim, Para sim. já começar. Então, você vai ampliando, igual você está falando, o que você vai querendo, você vai ampliando. Então, o experimento não é só numa situação, na verdade. O experimento, cada vez que você realiza, você está buscando cumprir alguma habilidade, alguma É, questão que ele é, está em desenvolvimento, né? isso, e assim, o que muda mais é o foco, né? Porque Sim, assim, eu podia ensinar, ao invés da sensação térmica, que isso é sensação térmica, frio e quente, eu podia ensinar grau Celsius, Fahrenheit, Kelvin, mas isso não é interessante para ele, isso é sim, interessante lá no nono ano. sim. E assim, eu parei aí e quis trabalhar mais dentro desse outro sentido. Porque aí, assim, como que é hoje essa? Porque você vê, você explora o científico, e como que fica a parte da escola? Tem uma, vamos dizer, uma interação legal que dá para você, eu tô aqui com o Antônio, daqui você parte, como que é que. Hoje eu saí dessa escola pelo fato de que quando virou o semestre, eles fizeram um grupo de autistas e um outro grupo enfileirado. E aí a gente não aceitou isso, a gente viu como uma situação de segregação e exclusão, e em seguida eu pedi demissão da escola, por conta de que se não cabe ele, não me cabe também. E Entendi. aí eu encerrei dentro dessa questão da escola. Mas foi muito difícil, não foi uma experiência boa a escola que eu trabalhava, que eu tinha a impressão de que, como me conheciam, iam tratar ele de uma forma com minimamente que ele precisava. Mas não, muito pelo contrário, foi deixado de lado. Hoje ele está em outra escola e ele é mais incluído dentro dos processos do que a gente pode observar. Hoje o Antônio ele lê, né? Ele consegue fazer leituras. Ele começou a ler agora e a gente segue nessa esperança e nessa luta, né? Porque é uma luta, não é fácil, mas também não quer dizer que eu não aceito. Não, eu aceito. É difícil mesmo, assim como todo filho é difícil, filho autista é mais difícil ainda, pelo menos eu acho, né? Mas eu tenho uma um motivo para viver, né? O Antônio é o meu motivo para viver, é o meu motivo para é a minha agenda do dia, né? Eu sempre vou trabalhar é por causa dele, vou voltar para casa é por causa dele, vou estudar o que vocês fazem, porque eu estudo o que vocês fazem, e é por causa dele. Entendi. Legal. E ele faz terapias, tem outros profissionais que estão Mas, envolvidos, né? sim, sim, com orientação, são os meus mestres, né? São as pessoas que me ensinam. Então, eu sempre busco isso, essas terapias ele tem, e a gente vive para isso mesmo. Todo tipo de terapia ele tem.
Isso. Igual a que a gente está trabalhando, né, as propostas e assim algumas atividades de colocar em prática que vem muito ao encontro disso que você está colocando, que às vezes a gente, como profissional, eu também trabalho no EE, né? E a gente fica, o que aquele aluno, eu quero que ele atinja dentro da especificidade dele, e fico, mas isso aqui ele não vai dar conta, isso daqui, aí às vezes você ou superestima ou subestima, Isso. e não tem realmente uma medida que você vai fazendo a dosagem e vai vendo que ele aceita, porque é aquilo, alguns são mais visuais, outros mais sensoriais, os outros mais auditivos, e assim, é a descoberta. Igual você está falando, a descoberta ela acontece junto. Nem sempre a gente sabe o trabalho que eu desenvolvo no AE, né, é diferente do professor da sala de aula, principalmente Fundamental 2, que é todo onde que a gente fala que a inclusão emperra, né? É ali na história, na geografia, na matemática, enfim. Mas, assim, a gente sabe que o papel de cada um é não deixar ele invisível, né? Não segregar isso e falar que realmente ali não tem uma pessoa, porque você bem colocou, antes dele estar posto como autista, ele é um ser, um sujeito de direito, que ele tem o direito de ter acesso ao conhecimento, à ciência, à geografia, à matemática e ao conhecimento de uma forma geral. Mas, assim, eu agradeço muito, eu só posso pedir para, se alguém tiver alguma colocação, Lucas, para você também, Pode. se alguém quiser interagir aí com o Lucas, fica à vontade. Boa noite, Fazer boa noite a alguma todos. pergunta. Eu só queria parabenizar, né, pela paixão e pelo amor que ele demonstra ter pelo filho, né? Me relembrou muito a minha sala de aula, que eu sou pedagoga no turno matutino, eu estou no grupo 5, e eu gosto muito de fazer experimento com minha turma. E esse do bicarbonato eu já fiz com eles, eu faço também da letra mágica, quando eles estavam descobrindo as letras do alfabeto. Então, essa sua vivência me relembrou muito no início do ano. Eu tenho, na minha sala matutino, eu tenho 4 autistas. Eu tenho dois que são suportes de nível 1, e tem um que é severo, ele não é oralizado, e tem um que foi descoberto mais ou menos agora, né? Ele já vinha com os traços desde o ano passado, mas a família buscou mais agora o engajamento e está saindo o laudo dele. Mas ele é o que mais se destaca quando eu faço experimento. Eu levo o jaleco e eu sempre sorteio para ser um dos cientistas. E eles botam jaleco, botam óculos, dão luneta. E nesse dia mesmo que a gente fez o experimento da tinta mágica, né? Que eu boto açafrão no álcool e manda eles pintar e sai o que eles escrevem, né? Com pincel. Então, ele já estava já desenvolvendo a leitura de algumas palavras. Então, todo mundo ia escrevendo e ele ia e lia as palavras. E todo mundo ficava encantado com ele, que muitos achavam que que ele não era capaz, né? Então, como a gente deixa a criança mostrar o protagonismo deles, eles se destacam. E hoje ele já está lendo fluentemente na sala, é um dos ajudantes que ajuda a turma a ler. E isso encanta a gente, né? Quando a gente vê que são pequenos detalhezinhos que a gente faz no dia a dia. No turno vespertino, eu sou do AE, já é Fundamental 2, como a professora acabou de citar aí, são barreiras impostas que eles acham que as crianças precisam mais é a prova. E a sua fala, quando o senhor falou sobre a prova, que não é a prova que é o mais importante. Isso até eu notei aqui, eu disse, eu vou falar com a diretora essa fala, porque não é isso para eles, não é só uma nota, não. Eles têm muitas habilidades que eles precisam galgar ao longo do ano. Eu fiquei encantada, parabéns mais uma vez. Mais alguém? Nada? Tudo certo? Gostaram? Laís está dando joinha. Ok, então, assim, tem o artigo, né, que ele nos deixou, já está lá na nossa plataforma. Aí depois, quem ainda quiser dar uma reforçada, buscar algumas coisas depois dessa, porque sempre a gente tem a nossa leitura e agora ele falou, fazendo outra leitura, a gente também começa
a ter, né, outras oportunidades, outras estratégias aí dentro do que foi mostrado, do que foi explorado. Mas, Lucas, assim, a gente agradece muito mesmo a sua presença, a sua colaboração, tá? Aí, se você também já quiser se retirar, fica bem à vontade. E eu aproveito aqui esse momento também com quem tiver que postar, falar alguma coisa. Então, você pode ficar bem à vontade aí se você tiver aí que prosseguir com a sua rotina. Tá bom, muito obrigado pela oportunidade, foi um prazer. Boa noite. Obrigada, tá, Lucas? Muito obrigada e abraço aí no Antônio. Tchau, tchau, muito obrigada. E aí, gente, Obrigada. Com relação à nossa rotina, então, aqui, eu acho que dá para a gente estabelecer, né, algumas dúvidas, tirar algumas questões aí que tiver pendendo no que se refere aos trabalhos, né? Teve colega aqui que pediu um tempo maior, a gente entende sim, e a gente equaciona, né? Tenta encontrar um ponto de equilíbrio aí que atenda todas as partes. Então, se vocês quiserem fazer alguma colocação, alguma experiência, relatar, né? Porque às vezes é tão corrido e às vezes você pensa que a sua angústia é única. E às vezes tem colega que teve a mesma dificuldade. Como eu disse, a ideia aqui não é dar nota para ninguém, né? Todo mundo aqui está mais do que oficializado na missão que desempenha ali no dia a dia, para além disso, né? Mas é compartilhar e amenizar ali as nossas angústias que naturalmente elas surgem no nosso dia a dia, principalmente com relação a essas crianças que requer, pela própria questão do desenvolvimento, um olhar diferente, como o Lucas falou, eles vão se desenvolver, mas eu tenho que ter consciência que vai ser um desenvolvimento, não porque ele quer estar no neurodesenvolvimento, como a gente também já veio vendo, e vocês também provável que estuda isso aí, que está desde o momento ali do desenvolvimento no ventre da mãe, né? Então, ele não é autista porque ele quer. A mesma coisa a gente hoje está falando aqui do autista, mas o intelectual e as outras deficiências têm falar que só aquela é mais ou menos difícil, não existe isso, e que o aluno de nível 1 é mais fácil do que o de nível 3, né? Cada um requer a sua demanda e o seu olhar. Então, essas tarefas, esses trabalhos que têm acontecido, é a gente fazer o exercício de realmente pensar na trilha que esse cérebro, que essa criança, ela caminha, que às vezes não é só através do livro didático, às vezes não é só jogando uma bola. Então, oferecer outras oportunidades dentro daquilo que você quer atingir. Né? Então, algumas pessoas enviaram o trabalho, na medida eu dei um feedback, mas assim, então, de parabéns, porque esse é o caminho. Quando a gente depara com essa questão igual, o que é o DUA, o que é o desenho universal? Ele tem os 3 princípios e tem uma série de diretrizes, né? Depois eu até posso colocar lá, por enquanto, eu estou me atendo naquilo que os nossos colaboradores, os professores, eles nos enviam, mas assim, se quiser, eu pus porque eu achei bem pertinente. Eu não sei se vocês viram lá agora nessa semana, a última postagem, que foi um produto educacional e foi um artigo, né? Foi um artigo onde que ele vem mostrando, ela vem mostrando uma série de estratégias que pode ser usado dentro da matemática, dentro da geografia, da história, eu não sei, é acomodações, eu não me recordo o nome do artigo, mas é o último que eu postei. Tem um produto educacional,
né? Que ele é com base também no desenho universal. E tem esse artigo que ele fala dessas acomodações, dessas adaptações. Então, para ir nos ajudando, não que vocês, não pensava nisso, mas que vocês não estão sozinhos, que realmente não é fácil, mas é uma realidade. Que se eu deparar e bater de frente, né, não vai ser tão legal assim, para todos os lados. Mesmo porque é uma questão de direito, né? Existe uns entraves em algumas escolas, o próprio professor ele relatou o que aconteceu com ele, e isso não é difícil da gente encontrar, e você está ali. E você é uma pessoa que hoje pode, com certeza, estar auxiliando a gestão, está auxiliando os seus pares que ali diariamente, às vezes, né? Vamos caminhar por esse e dialogar com a família. O melhor caminho é a transparência, é chamar essa família e falar: olha só, me ensina para eu ensinar. O que seu filho gosta? Por isso aquele diário de bordo, ele é só assim, é uma descoberta do seu aluno. Mas chama essa família, pega o seu OEC, chama essa família, faz ali que às vezes não coincide horário, a gente sabe como é que é. Deixa um bilhete para o OE, se você não puder estar com a família, porque às vezes também tem a ideia que é só o professor da educação especial que chama a família. Não, gente. Qualquer professor tem essa. É porque às vezes tem uma dinâmica, né? Você não vai ligar para a mãe do aluno, você vai seguir a cadeia hierárquica, pedir o seu orientador, o seu coordenador, que chame essa família e relate para ele que você está com essa dificuldade, o que você pode ajudar, e chamar essa família também. Algumas famílias são parceiras, outras nem tanto, né? Outras querem fazer a escola como realmente um lugar. De fato na verdade, eu não vou mentir para vocês, né? Na verdade, às vezes a gente fala, é o momento que a mãe tem para ir no banheiro. De fato acontece isso, né? Que ela respira e não tem que estar atrás da criança dentro de casa, porque o que a gente ouve, quem é de AE, que tem essa proximidade maior, sabe que é muito bem esse tipo de relato que a gente encontra aí das mães, né, dos responsáveis. Mas o caminho é esse, né? Quem fez a atividade, quem não fez, quiser fazer esse exercício, eu convido vocês a fazer esse exercício. E pode falar, professor, é isso, bate e volta, e a gente chega dentro do seu conteúdo. Pode ser um que você, né, geralmente já sabe os conceitos que você quer que ele adquire. Como que eu posso fazer isso? Como que eu posso desenvolver um jogo em grupo? Como que eu posso trazer essa turma para me ajudar? Ou eu não tenho a colaboração de ninguém, né? Então, só pensar dessa forma. Não que vocês não pensassem e não fizessem, mas é um compartilhar de novas possibilidades e diferentes olhares. Então, essa é a ideia, tá certo? E eu vou parar aqui a gravação. E a gente já entra, então,